Olá pessoal, Shalom a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Hebraico Fácil. Bem, no vídeo de hoje estaremos falando um pouco sobre Moshe, ou mais conhecido como Moisés. Quem foi Moisés? Onde ele nasceu? Como ele viveu? O que fez com que ele se tornasse o maior líder, né? Ou um dos maiores líderes da história de Israel? Então, vamos conhecer nesse vídeo. Então, aqui de início, podemos ver que Moisés, em hebraico, se escreve e se lê Moshe, tá? Moshe. Quem foi Moshe? Bem, significado do nome Moshe. O significado do nome Moshe é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, que significa tirado para fora, né? Vemos aqui em Shemot 2:10, ou seja, livro de Êxodo, tá? Êxodo 2:10. Para você que não conhece a versão hebraica, né, os originais, o nome de cada livro do Antigo Testamento, temos um vídeo aqui no nosso canal onde traduzimos esses nomes, né, de cada livro e damos os seus significados. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mosé, que significa é nascido. A vida de Moshe. Moshe era descendente da tribo de Levi. Levi, tá? Em hebraico, tá transliterado, fica assim, do clã de Kehat, tá? Clã de Kehat, ou seja, de Coate. Quando ele nasceu no Mitzraim, tá? Ele nasce em Mitzraim, ou seja, no Egito, era exatamente no, no período em que havia uma ordem de Paró, tá? Ou seja, Faraó, de que todo menino hebreu ele fosse lançado no rio, né? Aqui Shemot 2:3. Todavia, né, nós vemos que os seus pais eles desafiam este decreto, pegam o menino e escondem. Mais tarde, eles veem que não havia como escondê-lo por mais tempo. Talvez Faraó, né, Paró tivesse dobrado o número de soldados, o número de vigias, todos adentrando casas, vasculhando, procurando essas crianças para matar. Então, que ideia eles têm? Ou mais especificamente, a mãe do menino coloca dentro de um cesto, né, ali no rio, um cestinho de junco, vedado, e deixa a criança literalmente nas mãos de Elohim. E nesse momento, vemos que a, a filha de Faraó vai se banhar, né? A filha de Paró vai se banhar, tá lá se banhando, ela com suas servas, quando de repente ela olha para o lado, talvez, e vê que flutua um cesto, né? Um cestinho. Talvez quando ela chega perto para ver, ela vê uma criança bonita, uma criança fofa, uma criança carente, uma criança que necessitava dos cuidados e do carinho de uma mãe. O que ela faz? Ela cuida daquela criança, né? Independente dela cuidar ou escolher alguém para cuidar, ela cuidou porque ela dava mantimento, ela proveu de melhor para aquela criança, né? Rapidamente, a irmã de Moisés, de Moshe, né? Quando viu que a criança precisava, quando viu, né, que a princesa pegou Moshe, né, que naquele tempo não era chamado Moshe ainda, não havia sido dado o nome, então rapidamente ela, né, Miriam, se oferece para quê? Para encontrar alguém para cuidar dessa criança. E exatamente a pessoa que é escolhida para tomar conta dessa criança é a mãe biológica de Moshe. Agora, né, depois de ser criado com os egípcios, ter recebido o nome, fazer parte, vamos dizer assim, da linhagem real, no palácio, viver, quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Paró e passou a viver na corte egípcia. Quando já era um homem adulto, ele matou um egípcio que agredia um hebreu. Bem, essa parte acredito que todos já tenham ouvido. Certa vez, talvez,
Moshe estivesse passeando pelos campos, por algum local, e ele se depara com uma cena. Um agressor egípcio, ele humilhando um de seus irmãos, não um irmão de convivência, mas irmão de sangue, né? Então ele vê que o egípcio estava agredindo, né, uma pessoa que fazia parte do povo de Moshe. Por mais que Moshe não tivesse sido criado com esse povo, mas ele sabia que em seus sangues corriam exatamente o sangue hebreu. E naquele momento, Moshe, ele pega aquele homem, aquele egípcio, e dá uma surra, mata ele. E após matá-lo, ele enterra na areia. E isso pensando que ninguém o viu, né? No outro dia, o engraçado, talvez ele tivesse visto o mesmo homem que apanhou, brigando com outro, e quando ele tenta apartá-los, um deles o acusa, né? Como se falasse: você acha que nós não vimos ontem você matando aquele egípcio? Por acaso você vai nos matar como matou aquele homem? E nesse momento Moisés, ele teme, porque se os escravos haviam visto, estavam comentando, talvez isso pudesse chegar aos ouvidos de Paró, né? E com certeza ele teria um grande problema. A fuga de Moshe. E exatamente isso que acontece. Quando Paró soube o que Moshe havia feito, ele procurou matá-lo. No entanto, Moshe fugiu em direção ao deserto e se estabeleceu em Midian, tá? Midian. E depois de tudo isso, né? Agora imagina uma pessoa que foi criada num lar cheio de luxúria, né? Luxos ali na casa real, agora, né, com servos, soldados, uma escolta, agora ele está sozinho no deserto, fugindo. Talvez ele não soubesse como sobreviver, talvez ele não soubesse nem para onde ir. Agora a vida de Moshe parece que sai do trilho, mas na realidade é aí que ela entra no trilho, porque agora começava o plano na vida de Moshe. Plano esse não do homem, mas plano da parte de Deus. Então vemos aqui logo em Shemot 2:18 que Moshe ele se casa com Tzipora, e com ela tem 3 filhos, Gershom, 2 filhos, né? Perdão, Gershom e Eliezer, tá? Gershom e Eliezer. Elohim convoca Moshe. Enquanto estava sendo pastor de ovelhas, Elohim se revelou a Moshe e o convidou para liderar o povo de Israel em sua libertação de Mitzraim, ou seja, a libertação do Egito. Nesse momento, Moshe ele cuidava do rebanho no deserto, ele cuidava das ovelhas de seu sogro. E imagine agora ele caminhando com as ovelhas, com o rebanho, alimentando eles, cuidando, e quando do nada ele se depara com uma sarça ardente. E essa sarça o chama, manda ele tirar as sandálias dos seus pés e dá ordem a ele. Essa sarça se mostra a ele e se revela como o Deus Santo, Deus vivo. Fala que é o grande eu sou. Né? Agora, e no decorrer dessa conversa, Deus fala que Moshe seria, vamos dizer, o libertador do povo. O Moshe seria usado e que através dele, o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, ele seria liberto e sairia de Mitzraim. E Deus fala, manda ele voltar para o Egito, falar com o povo, e talvez esse seja um dos 3 mais conhecidos da Bíblia, quando Moshe fala para Elohim, mas tudo bem, a sarça está queimando, o Senhor está mostrando o seu poder aqui para mim, eu vou chegar lá, vou falar do seu amor, tudo bem, mas como eu vou te chamar? No Egito haviam, talvez, a mente egípcia dele, nesse momento começa a trabalhar
Nossa, no Egito havia o deus Sol, o deus Lua, o deus daquilo outro, para cada um existia um nome. E quando Deus se revela para ele, ele fala, tá, mas como eu vou apresentar o Senhor ao povo de Israel? O que eu vou dizer ao povo quando eu for falar que o Senhor me enviou? E o que Deus fala para ele é simples. Diga que o eu sou o enviou. Né? Em hebraico, Hier Asher Hier, que quer dizer, que significa, na realidade no hebraico fica o eu serei o que serei. Né? Eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou seja, dá um ar de infinidade a Deus. Né? Ou seja, ele não é o que é apenas. Ele é o que sempre será e que sempre foi. Ou seja, um Deus imutável, poderoso, o Criador de tudo, dos céus e da terra. Nesse momento, Moisés ainda dá outra desculpa, ele fala, mas Elohim, eu não sei falar, né? Eu sou pesado de fala, não sei me interpretar muito bem. Então, Elohim permite que Aaron, né? Ou seja, Arão, seu irmão, ele servisse como seu porta-voz declarando a mensagem dada por Adonai, por Elohim, por Hashem, né? Ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Agora então nós temos a volta de Moshe ao Egito. Depois de ter passado 40 anos então cuidando de ovelhas no deserto, Moshe enfim retorna ao Egito para confrontar Paró e lutar, brigar pela aprovação, pela libertação, né, do povo hebreu. Naquela ocasião, Moisés já tinha cerca de 40 anos de idade. E imagine agora, todos os dias, Moshe indo falar com Paró, ou uma vez na semana, algumas vezes, e pedindo a libertação usando seu argumento, seus critérios para convencer o coração de Paró. Porém, rejeitado. Sempre rejeitado, sempre rejeitado. E talvez quando acabou todas as ideias de Moshe, ele pensa que, nossa, mas eu não sou escolhido, não fui de fato o homem, não sou o homem certo para libertar o povo. Né? Talvez ele pensasse isso, mas mal sabia ele que tudo estava acontecendo conforme o plano do Todo-Poderoso. Tudo estava acontecendo porque essa era a forma que o Senhor estava utilizando, não somente para libertar o povo de Israel, de Mitzraim, mas além de libertá-lo dali, ele deixaria um sinal também para Mitzraim e para todas as nações de Israel, mostrando que de fato havia um Deus na nação dos hebreus. Né? Muitos anos antes o Senhor havia prometido a Abraham, Isaac, Jacob, né? Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, que haveria, né, um dominador, haveria um rei, que o povo seria grande, seria próspero. E de fato agora começaria o período de prosperidade e provisão do povo de Israel. Agora então, Moshe ele começa a conversar, falar com Paró, não dando certo, Deus vai dando sinais para ele, ó, joga teu cajado no chão, o cajado se transforma em cobra, o cajado agora cobra de Moshe, come a cobra dos feiticeiros de Paró. E Deus começa a utilizar de inúmeros artifícios, muitas pragas nesse momento. São gafanhotos, são rãs, né? Sapos, escuridão, saraiva, pragas que nunca houve, nem na terra no geral, como na terra de Mitzraim. Né? Deus mostrou através da vida de Moshe e Aharon sinais do seu poder, tanto aos egípcios quanto aos próprios hebreus. Afinal, os hebreus talvez não conhecessem ainda o poder do seu Deus, nem pelo menos uma fração. E agora Deus envia uma série de pragas, né? Mais especificamente são 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação de Mitzraim, né? Sobre o seu rei, sobre os seus deuses. E agora o povo alarmado, né? Por um lado alarmado, pelo outro lado regozijante, porque de fato via o agir de Deus. E também Moshe, ele começava a ver que de fato ele era um homem escolhido, né? Não que pelo fato dele ser escolhido ele era capacitado, mas sim que Deus havia o escolhido para o capacitar. Agora vemos Moshe liderando o povo, né? Após todas essas pragas, enfim,
Paró, ele decide permitir que os israelitas saíssem do Egito, né? Ele, após a última praga, então, onde os primogênitos daquela nação foram ceifados, Paró perturbado, Paró, ele está desiludido na vida, perdeu seu filho querido. Então, mais uma vez, quando Moisés chega, Paró, ele deve ter falado: vai, Moisés, vai, Moisés, leva esse povo que tanto quer levar, não aguento mais. Olha o mal que vocês e o seu Deus trouxeram para a nossa nação. E aí os mandou embora. Porém, como das outras vezes, ele se arrepende. E ele se arrepende e vai atrás do povo de Israel. Ele vai em direção ao povo, né, em direção ao Sinai. Ele ao deserto, perdão. Ele vai de encontro, talvez ele acreditasse que os israelitas não teriam forças para caminhar tanto, afinal eram escravos, estavam cansados, talvez machucados por apanhar, e sem contar que havia um mar a uma certa distância, então, provavelmente, ou pela lógica humana, não havia chance para o povo de Israel. O povo de Israel não tinha para onde correr, não tinha como se livrar dessa, né? No entanto, Paró não parecia que Paró não entendia ainda a dimensão do poder de Adonai, do Eterno, do Hashem, do Elolam, do Todo-Poderoso. E nesse momento, quando Paró se aproxima, ele pode ver de camarote Deus abrindo as águas do Mar Vermelho e o povo de Israel passando. E mesmo Paró vendo isso, ele não se contenta e manda o seu exército adentrar por aquele grande mar. E nesse momento Paró também vê o mar se fechando e o seu povo sendo ceifado, o seu povo morrendo e o povo de Israel do outro lado cantando e louvando ao nome do Senhor. Agora, depois disso, nós vemos o povo partindo em direção ao Sinai e ao decorrer até a Terra Prometida, nós vemos inúmeras coisas acontecendo. Primeiro, nós vemos o povo sendo alimentado por um pão do céu, por algo, né? Um maná que vinha do céu. Foi exatamente ali no Sinai também, onde Moisés ele recebe a lei, né, as instruções para estar guiando o povo, né? Ali utilizando também os mandamentos. Tudo acontece no deserto, né? No momento em que muitos estariam morrendo de fome, estariam desolados se estivessem perdidos. Para Israel era um momento de separação, um momento onde eles estavam de fato conhecendo o seu Deus e recebendo a instrução para o início da vida, o início da vida deles. Não digo nem o restante, mas o início da vida, porque agora iniciaria de fato o tempo da nação de Israel. Então vemos aqui que ele também, Elohim, ele instrui Moshe acerca da fabricação do santuário móvel e também acerca do sacerdócio na casa de Aharon, né? Ou seja, a tribo de Levi, né? Também inclusa. Passando um pouco sobre a morte de Moshe, agora poderíamos citar um pouco mais, mas para não ficar muito longo e a gente de fato pegar a história de Moshe, né? Estamos tratando da história de Moshe e não da história do povo de Israel em si. Nós vemos que enquanto Moshe liderava o povo, ele enfrenta diversas oposições, né? E talvez você pare e pense, não, mas foi difícil para Moshe quando o povo estava no Egito, né? O povo ainda estava preso, o faraó não queria libertar, Moshe, usado por Deus, realizava inúmeros sinais, porém Paró não queria libertá-los. Então provavelmente esse foi o pior período, né? O povo era ingrato, questionava sua autoridade, se de fato Deus existia de fato ou não, mas por incrível que pareça, as oposições não foram antes do Egito, mas foi após o Egito.
o mesmo povo que louvou a Deus pelo maná do deserto e que antes louvou a Deus quando o mar se abriu e que antes louvava a Deus vendo os milagres, Deus destruindo a nação de Mitzraim devido à sua desobediência, é exatamente o povo que está aqui no deserto, se levantou contra Moshe, falou que Moshe os tirou da terra de Mitzraim, onde eles comiam alho, cebola, se alimentavam, tirou-os de lá para morrer no deserto, porque eles sentiam fome, sede, por inúmeras vezes. Eles falavam com Moshe, Moshe levava, a Elohim falava, Elohim, o povo, ele pede, eles têm fome, querem carne. E Elohim ouvia a voz de Moshe, enviava carne, enviava cordonizes. Novamente, Moshe fala, Elohim, mas o povo tem sede. E Elohim fala, Moshe, bate na rocha, fala com a rocha, cava um buraco, planta alguma coisa e surgia água do nada, sabe? E esse mesmo povo que viu os milagres era o povo da oposição. O povo que, se ficasse um dia sem comer, um dia sem beber água, um minuto, se estivesse num dia ruim, né, de mal-estar, ele já afrontava Moshe. E Moshe padecia disso. Né? Nós vemos Moshe, no decorrer da história de Moshe, ele se cansando. Né? E agora chega no momento em que Moshe vacila. Né? O Moshe, ele faz algo que não deveria fazer, e devido a isso, ele e Aharon não foram autorizados de entrar na terra prometida. Né? Moshe, ele fere a rocha, exatamente como Deus manda ele falar com a rocha. Ele, ao invés de falar, ele espanca aquela rocha, né? Ou seja, ele agiu com ira, ele agiu de uma forma que não era devida. E devido a esse, talvez para nós, único pecado, pequenino pecado, fez com que ele não contemplasse de fato, né? Não morasse, não experimentasse, não provasse do fruto da terra qual o Senhor havia preparado para o seu povo. Naquela ocasião, então, da sua morte, ele sobe ao monte e contempla bem de longe a terra que Elohim havia preparado para o seu povo. E com 120 anos, ele morre. Após a sua morte, ele foi sepultado por Elohim no vale da terra de Moab, tá? Ou seja, Moab. Porém, o lugar de sua sepultura, de fato, não se conhece. Tanto é que nós vemos lá no Novo Testamento, se não me falha a memória, no livro na Epístola de Judas, né? Que fala que o adversário contendia com Miguel para ter o corpo de Moshe, né? Mas, de fato, ninguém sabe aonde está o corpo, só o Senhor. Então, nós vemos que Moshe foi um homem de grande importância para Israel, né? Ele lidera o povo durante 40 anos no deserto, escreve inúmeras obras, inclusive o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São dados como escrita dele. Ele foi o principal autor quando o assunto é lei, né? Deus o instruiu acerca das leis. Deus, ele instruiu a como o povo devia caminhar, o adorá-lo, viver, se alimentar. E tudo isso faz com que Moshe seja respeitado até os dias de hoje. Né? Em Israel, eles têm uma admiração, uma paixão imensa por Moshe. Não somente Israel, todos nós que lemos a Bíblia vemos que de fato ele foi um homem de grande valor para que a nação de Israel pudesse sustentar e ser o que ela é de fato nos dias de hoje. E o que levamos de aprendizado da vida de Moshe? Quando nós vemos a vida de Moshe, nós vemos que Moshe não foi escolhido por Deus porque ele era da linhagem real, né? Da família real, vamos dizer assim. Ele não tinha o sangue real, mas foi criado ali no templo, né? Nos templos que haviam, adorando a deuses, comendo do melhor, vivendo bem, tendo o melhor estudo, o melhor de tudo daquela terra. Mas a vida de Moshe começa de fato quando ele vê
que um dos seus estava sendo maltratado. Moshe viu que ele não fazia parte de um povo. Por mais que ele tivesse vivido 10, 20, 15, 30, 40 anos como egípcio, no fundo dele ele sabia que de fato ele não era aquilo que diziam que ele é. Então o que eu vejo na vida de Moshe é que muitas vezes nós nos deparamos com situações, muitas vezes nós estamos imersos em um público, um grupo, muitas vezes até mesmo porque outras pessoas falam que nós somos daquele grupo. Mas quando Deus tem algo em nossas vidas, de fato, Ele prepara o momento certo. Talvez para você, Moshe deveria ter saído ainda pequeno do Egito. E era para ele ter descoberto, vamos dizer assim, que ele era hebreu bem antes. Talvez você pense, nossa, mas demorou tanto para ele descobrir isso. Mas não demorou, o tempo é do Senhor. Deus preparou o tempo certo para que ele saísse dali. E quando ele saiu dali, ele teve tempo de purificação. Ele fica mais 40 anos. Ele fica, ou melhor, 40 anos longe de Mitzraim. E só depois disso que Deus manda com que ele volte para lá. E voltando a Mitzraim, ele não é o Moshe antigo, o Moshe de Mitzraim. Mas agora ele é o Moshe de Elohim, o Moshe hebreu. Na Ivrit, é o Moshe que ressurgido, né? Vamos dizer assim, nasceu da água. Agora ele não adora outros deuses, ele adora o único Deus. Agora ele não faz aquilo que o homem manda, mas ele faz aquilo que o Senhor ordena. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E antes de finalizar, vou deixar aqui no link da descrição, ou melhor, aqui na descrição, um link de um curso de hebraico para você que deseja aprender a falar em hebraico, orar em hebraico, ler em hebraico, você que quer se expressar em hebraico com o Senhor, porém que não tem esse conhecimento ainda, você pode clicar, conhecer um pouco esse curso e se esbaldar na palavra do Senhor lendo os originais, tá? E para você que gostou desse vídeo, curte aqui, dá um like, curte nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Lehitraot, shalom a todos.